Olá, meus amigos, minhas amigas, no nosso Palavra por Palavra de cada dia, hoje já é quinta-feira, dia 9 de março, e a nossa caminhada bíblica continua, porque é a Palavra de Deus que orienta a nossa vida, que nos encaminha como irmãos e irmãs na vivência deste tempo quaresmal. Obrigado a você pela sua companhia de cada dia, pelos bonitos comentários, pelas intenções que são colocadas, pelo serviço de compartilhamento, por você nos ajudar nesta construção deste instrumento de evangelização que é o nosso canal. Obrigado mesmo, de coração. Como eu disse, estamos na segunda semana da Quaresma e sempre iluminados pelo texto do domingo, que foi o texto da transfiguração, quando Jesus sobe a alta montanha e para João, Tiago, os Boanerges, os filhos do trovão, para Pedro, Cefas, gruta escavada na rocha, eles que mais tinham dificuldade de entender o projeto de salvação, o projeto messiânico de Jesus, Jesus se revela, é revelado pelo Pai como filho muito amado que é preciso escutar. Neste dia, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. É aquela parábola do homem rico e do pobre Lázaro. É uma parábola, é uma historieta que Jesus conta de modo muito especial para os fariseus, que eram os seus interlocutores, e para nós que agora precisamos aprender sempre mais da palavra do Evangelho. Esta parábola diz que um homem rico, ele tinha muitas posses, fazia muita festa, e existia alguém chamado Lázaro, pobre, doente, que os cachorros lambiam as feridas. Os dois morreram. De Lázaro, a parábola diz assim: morreu e os anjos levaram-no para junto de Abraão. Para o rico, morreu e foi enterrado. Esse texto está nos recordando de modo muito especial a última parte da nossa existência, que é aquela ou feliz junto de Deus, junto da fonte da vida, ou de infelicidade completa, de escuridão total, de afastamento de Deus, que nós chamamos de inferno. Esse é um ensinamento. Mas, mais do que isso, esta parábola, neste tempo quaresmal, nos convida à conversão. Porque esse homem rico, ele não foi condenado pela riqueza, como também as pessoas que têm posses não são condenadas por ter posses, ou os pobres não são salvos por serem pobres. Mas, e de modo muito particular, a experiência de distanciamento de Deus ou o inferno é tida não pela riqueza, mas pelo modo como se usa a riqueza. E a experiência de salvação para aquele pobre não é por ele ser pobre, mas pela experiência que ele faz de confiança em Deus. Então, a condenação e a salvação não está em ter muito ou ter pouco, mas o modo como a gente usa, como nós usamos os bens, aquilo que temos, aquilo que somos. Aquele homem rico da parábola, o que levou ele à condenação foi a indiferença para com o sofrimento do seu irmão. Isso é o que nos condena, queridos amigos, porque estamos aqui para viver a fraternidade. Inclusive aqui no Brasil, já há muitos anos, mais de 60, nós vivemos no tempo da Quaresma a campanha da fraternidade, onde precisamos nos sentir cada vez mais irmãos e irmãs. Por isso, quando uma pessoa possui bens,
ela não irá para o inferno por possuir bens, mas a condenação, tanto para quem tem quanto para quem não tem, está justamente no modo como que nós usamos isso. Porque se aquele homem que tem posses usasse para salvar aquele irmão, a parábola diz que ele queria se alimentar das sobras, nem pedia para repartir, era o que sobrava, mas nem isso ele não deu. Por isso que, ao olhar para Lázaro, o pobre tem nome, é a opção que Deus faz de estar ao lado daqueles que mais precisam, que mais sofrem. Lázaro era pobre, era faminto, era doente. Para ele, se nós nos lembramos do capítulo 25 lá de São Mateus, estive com fome, me destes ou não de comer? Estive doente, fostes ou não me visitar? Este é o caminho de salvação. Caso não estejamos trilhando, o convite da conversão deve de soar mais forte, mais intenso. Lembremos do Evangelho do domingo. Este é meu filho bem-amado, escutai o que ele diz. Veja que esta parábola, e eu gostei muito dessa inspiração, ela nos dá 3 apelos. Nela nós percebemos que Deus faz 3 apelos. A partir daquele pobre, das pessoas simples, das pessoas humildes, das pessoas doentes, das pessoas necessitadas. É Deus batendo na porta do nosso coração, pedindo nossa solidariedade. Se não percebemos, se somos insensíveis, se somos indiferentes, ele faz um segundo apelo através da Sagrada Escritura, da palavra. Porque o texto vai dizer, eles têm Moisés e os profetas que escutem. Esse escuta é o mesmo lá da transfiguração. Se nós lembramos do episódio da transfiguração, estava Moisés e Elias simbolizando todos os profetas. Todos os profetas pedem para que seja cuidada a viúva, o órfão e o pobre. Mas se não escutamos, não entendemos, somos indiferentes aos pobres, aos simples e também à palavra de Deus, provavelmente não perceberemos o terceiro apelo que vem do ressuscitado. Se esquecemos o primeiro e o segundo, não alcançaremos o último, que é a experiência da ressurreição, a experiência da vida plena, que vai sendo feita ao longo da nossa existência e coroada com a plenitude quando estivermos no abraço misericordioso do Pai. Portanto, meus amigos, neste tempo, se estamos fazendo uma opção diferente da do Evangelho, a palavra é conversão. Se já estamos próximos desta vivência, sigamos em frente, não desanimemos, porque o Senhor quer a nossa salvação, Ele é a fonte da salvação, Ele é a fonte da vida plena. Ou convertidos ou nos convertendo, vamos juntos trilhando este caminho de vida e de esperança. Um grande abraço, fique com Deus e amanhã nos encontraremos, se assim o bom Deus nos permitir.